A minha proposta agora é falar um pouquinho do que predispõe uma pessoa à dependência emocional e a outras vulnerabilidades, tá? Então, mas só essa pergunta já chegou, então vamos conversar sobre isso. Vocês entenderam a pergunta? A pergunta é assim, ó, não é raro o homossexualismo ser decorrente do abuso da infância. Todos concordam com isso? Tem casos de homossexuais que não foram abusados, vocês sabem disso, né? Tem, né? Então, por exemplo, eu tive um colega homossexual na minha equipe, eu sou gerente de projeto também, na área de TI, e na minha equipe tinha um rapaz homossexual. Ele não tinha traços, ele não tinha trejeitos, e quando eu fui contratado para a equipe, ele teve que participar de uma situação, nós fomos tomar uma vacina, que a gente ia para um lugar que precisava tomar vacina, e no caminho o Espírito Santo falou comigo, eu falei com ele, puxa, você não tem nada para me falar? Aí ele falou, não, pode falar, se tem coisa para falar, fala que é melhor. Ele falou, como assim? Tá, se tem algo para falar, fala logo, senão a gente deixa quieto, vai, você não precisa falar nada. Mas está tão na cara assim? Eu fiquei na minha. Aí ele falou assim, vai, tá, como, você percebeu como? Eu falei, cara, eu só senti. Mas eu acho que você quer falar alguma coisa, não quer? Eu quero sim, cara. Eu sou homossexual e estou nisso já há um bom tempo e isso me angustia. Por quê? Porque o homossexual tem que mentir todo dia. A gente mente sobre tudo. Eu minto todos os dias. Eu digo que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu ficava ouvindo aquilo e é muito ruim viver essa falsidade. E começou a contar, abriu o coração e eu parei um tempo para ouvi-lo. E ele foi contando as coisas para mim. E eu notei assim, eu comecei a perguntar, puxa, então o script, né? Ah, então conta como é que foi a sua situação. Você teve uma experiência hétero? Ah, eu tive relação com uma namorada. Eu não gostei, negócio ruim. Ah, tá. Mas como é que você se viu homossexual? Você sofreu abuso? Não, nunca foi abusado. Ah, não acredito. Você veio, fala a verdade, você foi abusado. E fiquei nesses 5 minutos e o rapaz, não, eu não fui abusado. Eu falei, não foi? Como é que é isso? Eu falei, não, eu não fui. E sempre tive predisposição a meninos, tal, gostava de ver eles e tal. Aí eu fiquei, mas não é possível, eu já li sobre isso, não existe homossexualismo genético, né? Não é genético isso. E mesmo quando alguma coisa é genética, você tem decisão sobre a situação, e fiquei cozinhando na minha cabeça. Mas aí passou um tempo, uma hora eu olhei a identidade dele, ele era descendente alemão, com um europeu, mas no meio do nome dele tinha um nome indígena. Ai, como é que pode um nome indígena? Eu falei, que raio de nome é esse aqui no meio do teu nome? Assim, não faz sentido, seu pai é polonês, o que era, mas estou chutando aqui, gente, para vocês não saberem quem é nunca, tá? Aí, de repente, o que ele fala? Ah, não, é que minha mãe era do candomblé e ela me consagrou a esse santo de cabeça dela. Entendi. Hã? É uma entidade feminina. Aí eu falei, entendi. Aí eu conversei com a mãe dele um dia e a mãe dele tinha se convertido. E ela começou a contar para mim das dores dela e tudo mais. Eu comecei a entrar em intercessão por esse rapaz. Foi um dos momentos assim que Deus começou a mover meu coração para tratar de inversão, a área do homossexualismo, né? Terapia. E foi muito legal. Assim, foi uma experiência muito boa. Logo ele saiu da equipe, ele preferiu sair da equipe. Não houve nenhuma objeção de que ele continuasse de forma alguma. Mas o que aconteceu? Ele saiu porque eu tinha sempre convites para ir para eventos de empresas assim, festivos, né? Então a Microsoft, empresas grandes dão para a gente, era gerente, supervisor, elas davam para mim ingressos caros. Eu não vou nessas festas, eu vou beber, eu não tenho nada para fazer nessas festas. Aí eu falava que não ia, ele falou, mas chefe, você não vai? Eu falei, não, você quer, né? Vai lá e vê se tem alguma coisa boa, se quiser me traz algum projeto, conta alguma coisa que os caras estão fazendo. Não vai ter nada, você só tem festa lá. Eu falei, então vai, você quer ir para a festa? Vai. Aí dava para ele, depois ele me contou que essas festas são regadas a muita bebida e sexo à vontade. Não na festa, mas nos corredores, eles arrumam lugar em qualquer lugar. Então assim, homossexual, gente, quando está dentro da compulsão, a coisa é muito pior do que vocês imaginam. Por exemplo, a relação homossexual num banheiro de shopping, ele olha, um olhou para o outro, eles já vão para o banheiro, tem a relação, isso demora 5 minutos, 6 minutos, um bate no ombro do outro, não sabe nem o nome, tchau. É assim a relação homossexual. A coisa é triste esse ponto. E acontece várias vezes por dia. É triste assim. Então ele me contou essas coisas e eu perguntei, puxa, mas você se cuida, você usa preservativo e tudo. Ah, chefe, não dá, porque você tem que viver a adrenalina da sorte. Porque senão você não vive o amor, entendeu? Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Aí ele entrava para a relação muitas vezes no risco. De repente aconteceu o que aconteceu, ele ficou soro positivo. Pior que nem sabe quando ficou e quando passou para alguém. Um dos casos dele era um homem casado que tinha 2 filhas.
Ele me contou aquilo, eu fiquei assustado. Então eu fui perguntando muita coisa. Tudo isso para saber, por exemplo, de onde vem o homossexualismo dele. O homossexualismo vinha de uma situação de consagração, uma entidade que no candomblé é comum, por exemplo, os pais de santos ficarem durante 6 meses tendo uma relação hétero e durante 6 meses tendo uma relação homo. É comum isso, tá? E ele viveu assim. Quem mais? Quando o homossexualismo é decorrente de abuso, gente, entenda o seguinte, uma pessoa, quando eu listar para você alguns casos de pecado, que eu vou falar disso já, por exemplo, somos cristãos. Antes disso, vamos falar o seguinte. Eu, quando estou conversando dentro de algumas pregações, eu digo assim, só existem 2 tipos de povos na Terra. Os filhos e os que ainda serão filhos de Deus. Amém? Amém? Concordam? Bom isso aí, né? Gostoso. Mas aí eu estava lendo J.C. Ryle e eu vi assim que ele tem um livro escrito da Fiel, escrito assim, vivos ou mortos. E bem, conclusão do livro, detalhe, inclusive o Willy Terresin tinha uma pregação muito ligada a isso também, sobre identidade. A situação é a seguinte, quando Deus olha do céu, gente, Ele só vê 2 pessoas, vivos ou mortos. Forte isso, não? Mas lembra da palavra, queridos, quem tem a Cristo Jesus tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Até dizer, por exemplo, quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor Salvador, você dá a sua vida para Ele. Você não tinha vida, se você estava morto, sem Cristo você estava morto. Você vai dar o quê? Você vai receber a vida, que Ele vai começar a habitar em você. Aí você sim será vivo, até então você era morto. Quem assistiu o seriado Walking Dead aí? Fala a verdade, pode levantar a mão que assistiu. Walking Dead é aquele seriado, inclusive em Nova York, recentemente eles fizeram uma brincadeira, colocaram 500 pessoas nos porões de rua assim, pareciam todos maquiados, né? E assustou a população lá toda porque eles queriam lançar um novo seriado. Então, são os mortos-vivos, que por algum vírus o sujeito morreu e anda com um cadáver na rua, não um cadáver andando. Queridos, na verdade o Walking Dead é real, é baseado em fatos reais esse filme. Quem não tem Cristo está morto. Acha que está vivo, mas está morto. Vocês concordam com isso que eu estou falando? É forte, mas é real. A palavra diz que quem não tem o filho não tem a vida. Então vamos lá, Deus só olha vivos e mortos. A questão é essa mesmo. Nós achamos que nós temos a nossa identidade firmada no que nós temos, porque o mundo é assim, né? Se você comprou um carro novo, você é o cara. Uma vez a minha esposa contando para ela assim, eu fui para algum evento, eu descia no aeroporto, pegava um carro alugado, ia visitar um cliente, fazer o trabalho, voltar, depois ia para outro lugar, deixava o carro no aeroporto e ia embora. Aí eu cheguei, nesse caso eu morava no interior nessa época e vim para São Paulo. Aí o carro que vinha para mim, alguém bateu no veículo quando a pessoa trouxe, ele falou, está vindo outro carro para o senhor. Eu falei, tá bom, aguardo. Aí eu falei, olha, aí chegou quando eu olhei assim, era um carro, importado, né? Aí eu falei, não, minha locação não é essa, meu carro é 1.000. Eu pedi um carro 1.000, com ar-condicionado 2.000. Ela falou, não, é esse carro mesmo. Não pedi esse, é muito caro. Ela falou, não, é que o outro bateu, só tinha esse no pátio. Eu falei, puxa, que chato, então eu vou fazer esse sacrifício. Peguei esse carro. Aí eu peguei o carro, fui. Quando eu cheguei no lugar, eu estava de terno. Às vezes eu estou de terno. E de repente eu era mais magrinho. Aí quando eu estou chegando no lugar, ele abriu a porta e falou, senhor doutor, quer que eu coloque? Eu já virei PhD, gente. Um carro importado, já ganhei um PhD. Então assim, o mundo é assim, ele te lê externamente e vai te dando as coisas. É normal você ser classificado pelo que você tem, ou pela graduação que você tem. E você começa a acostumar com isso, você começa a achar que a tua identidade está em ser médico, engenheiro, ou em ser pai, em ser mãe, ou em ser filho de fulano de tal. Quem diz que a tua identidade se resume a isso? Ou então você tem bons resultados ou tem maus resultados? Se eu tenho bons resultados, eu sou mais. Eu tenho mais identidade. Se eu tenho menos resultados, eu tenho uma identidade muito fraquinha. Não é isso, queridos. Diante de Deus, os teus resultados não contam muito. Ele olha o teu coração, Ele vê a disposição do teu coração para fazer as coisas. O resultado quem dá é Deus. Então vamos lá, a questão de Deus para Deus é o seguinte, não são os papéis que você vive aqui que definem a tua identidade, mas se você está vivo ou se você está morto. Quem tem o Filho tem a vida. É possível você frequentar a igreja, ser batizado, ser líder de algum departamento específico e não estar vivo? É. Isso é uma conversa mais profunda, mas é. Alguns jovens nascem na igreja e acham que são crentes porque, às vezes eu recebo uma ficha, estava assim, tempo de convertido, 24 anos. Idade, 24 anos. Eu acredito nisso, deixa eu bater nele.
Como é que você se converteu no berço? Me diz, como foi essa consciência? Como ela chegou ao seu coração quando você mamava no peito da sua mãe? Explica para mim. Ele não tem como, ele acha que ele é convertido há 24 anos. Eu falei, quando você teve uma experiência com Cristo, meu irmão? Quando aconteceu uma experiência pessoal tua com Deus? Às vezes não aconteceu. Teve um irmãozinho, que engraçado, ele frequentou aqui uma época. Então ele já era 11 anos diácono. E um dia eu estou conversando com ele e pergunto, quem Jesus Cristo é para você? Ele é diácono, hein? Aí eu encontro ele numa outra denominação e tal, aí eu converso com ele, ele falou assim, Jesus Cristo? Aí começou a falar um monte de coisa meio perdida, eu falei, cara, quem é Jesus para você? Assim, não assim, constrangendo ele, mas nós éramos amigos, né? Aí eu perguntei para ele assim, cara, porque ele estava com uma área de dor, de problema que a gente tinha que entrar para tratar, e eu comecei do básico, quem é Jesus para ele? Eu falei, cara, sinceramente, cara, você está 12 anos dentro da igreja, assim, tanto tempo como no ministério diaconal, não sabe quem é Jesus para você? Você nunca teve uma experiência com Cristo? Não. Como é que você é batizado? Sou. Quando você se batizou? Tal época. 10 anos de batismo, você não sabe mesmo? Cara, como é que você foi para a igreja? Eu estava em casa, minha mulher começou a manifestar demônio. Nossa, ela foi para a cozinha, pegou uma faca, queria me matar. Por pouco ela não me mata, eu agarrei ela, deitei ela no chão e fiquei gritando os vizinhos, eles entraram, me salvaram. E todo dia de noite eu tinha medo de dormir perto dela, de ficar com o olho aberto e fechado, assim. Na hora que ela se mexia, eu jogava o cobertor em cima e segurava, entendeu? Então essa agonia já se passavam por semanas, até que um dia falaram, leva para tal igreja. Eu levei, os irmãos oraram por ela, aí falaram assim, você vai ter que se batizar, eu me batizo 10 vezes, se for necessário. Então ele se batizou e ficou na igreja, desde então como um crente desejoso que nunca mais a mulher dele manifestasse aquilo. Então entende? Ele não teve uma experiência com Cristo. É possível acontecer? Eu vi, é possível. Então, identidade está em que você tenha nascido de novo, seja nova criatura, tenha tido aquela intimidade, lembra do conhecer? Tenha tido essa profundidade de relacionamento com Deus. O John Piper fala o seguinte, não, que na verdade é o Washer, Paul Washer. Quem já ouviu falar desse cara? Paul Washer. 10. Um batistão da hora. Por isso que eu acho que eu sou meio baticostal às vezes. Ei. O Paul Washer, o que ele fala? Ele fala o seguinte, a conversão é que nem você se chocar com uma carreta a mais de 100 por hora. Você não vai ficar igual. Não tem como. Se está igual, você tem que se chocar de novo. Tem que quebrar tudo, meu irmão, porque Deus vai fazer tudo de novo. Tem que ter uma experiência impactante. Procura essa experiência impactante. Aqui quando falou de homossexualismo, a gente fechou, por exemplo, vamos lá. Quando uma pessoa sofre abuso sexual, então vamos lá, vamos falar de comportamento. Então eu queria separar o quê? Identidade de comportamento. Quem conhece veredas antigas sabe, o Craig tem uma preocupação logo nas primeiras veredas de separar a identidade de comportamento. Vocês, se confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, se tiverem uma experiência genuína com Deus, vocês são filhos de Deus. E filho de Deus, assim, o teu homem espiritual nasceu, você era corpo, alma e espírito, o espírito estava adormecido. Quando você teve essa experiência, o homem espiritual nasceu, que é aquele que João 3,8 fala, que não peca. O homem espiritual não peca. Beleza, está lá. Você agora é um homem espiritual, que agora vai começar a botar ordem nessa casa. Essa casa é o teu corpo e alma, que estão acostumados com o pecado, com muitos vícios, e isso é um comportamento exterior que é visível. Alguns problemas de caráter e tudo mais, mas você é filho de Deus. Quando você começa a acreditar nessa identidade, você sabe que você é filho de Deus, que você está enxertado na videira, que você floresce e frutifica pelo que vem de Deus. É natural que você frutifique. Então você começa, primeiro, a entender a identidade e crer na identidade. Efésios 2:8-9, lembra? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você não fez nada para ser salvo, o Espírito Santo foi até você, te envolveu, mostrou que você era um pecador, que você precisava de um Salvador, que não podia salvar você mesmo. Você correu para Deus e disse, sim Senhor, Senhor, eu quero a tua vida em mim. E a partir daí tudo aconteceu. Você é filho de Deus, portanto tem herança de filho, direitos de filho, autoridade de filho, e aí você começa a exercer tanto direito como autoridade, e começa a consertar a tua vida. Deus, não faz sentido isso aqui, começa a confessar e começa a mudar a tua vida. Ela só muda de dentro para fora, só muda da identidade firmada para mudar o comportamento. Então quando tem um irmão que tem um comportamento pecaminoso, o pastor não vai ficar apontando. Entende o seguinte, às vezes não dá para ele continuar no ministério, ele está em adultério e ele cuida de casais. Meu irmão, não dá, vamos dar um tempinho. E não é nenhuma disciplina, eu estou poupando ele, porque ele está fazendo besteira. Ele vai orar por pessoas e ele está todo escancarado. Ele vai orar para as pessoas, não só vai contaminá-las, como vai ser contaminado. Então, não é nem eu querer discipliná-lo, é que poupá-lo até.
e as duas coisas juntos. Então ele vai sair dessa situação e vamos trabalhar e resolver isso. Entenda o seguinte, quando você é filho, filho não se abandona. Querido, algum filho, se vocês pararem para pensar, lembra do filho pródigo, Lucas 17? Quando Jesus está com Deus, Jesus, Deus. Ele está contando a parábola do filho pródigo e ele fala do filho, do jovem que pediu a sua parte na herança e foi e absolutamente gastou tudo. Quando esse rapaz volta desse empreendimento perdido, as características são: o pai estava olhando para ver se via o filho. O pai nunca deixou de esperar o filho, mas a decisão de voltar era do filho. Embora o pai esperasse de coração que ele voltasse. Quando o filho volta, lá longe ele vê o filho e corre até ele. Quando ele corre até o filho, o que ele faz? Ele abraça o filho. Queridos, entende o seguinte: quando você tem um filho, ele não tem que ser crente para você amar ele. Aliás, pode ser que ele não seja crente. Você parou para pensar que pode ser que um filho seu não queira ser crente? E ser crente não é sine qua non para você amá-lo, cuidar dele, rir com ele, andar com ele, se preciso for visitar ele num presídio. Qualquer coisa, é teu filho. Só um detalhe, filho não se abandona nunca. Deus não abandona. Então o pródigo voltou e o pai o que fez com ele? O pai abraçou e pegou o novilho cevado para celebrar com ele, fez uma festa e convidou os demais colegas dele para mostrar a alegria dele. O filho tentou esboçar uma retórica de religiosidade, alguma coisa para falar, o pai tampou a boca praticamente e deu um beijo no rosto, que para o judeu, quando se firma um negócio e beija no rosto, significa perdoei tua dívida ou fizemos um negócio. Ele estava dizendo: filho, eu te aceito, não precisa nem dar desculpa, você é meu filho. Põe uma veste nova nele, põe anel no dedo, põe sandálias. Queridos, escravos andavam descalços, os filhos andam calçados. Pés calçados é um negócio muito sério. O anel no dedo da autoridade, ele revestiu o filho novamente e levou o filho para celebrar. Mas o outro, que nós presumimos que estava certinho, nem participou da festa. O outro não participou da festa, não entrou para as bodas, não entrou para a festa, não entrou o mais velho. Mas ele falava, e ele fala assim, ele vindo do campo, vindo da seara, né, gente? Ele veio do campo e perguntou que festa é aquela, e depois julgou o irmão, julgou o procedimento do pai e decidiu não entrar por rebeldia. Querido, ali é complicado, mas esse viveu na igreja o tempo todo, na obra, fazendo a obra, mas ficou fora da celebração. Complicado isso aí, hein? Tem que pensar com carinho. O pai não abandona os seus filhos. Então não abandone ninguém que Deus não abandonou. Vamos lá, separe identidade de comportamento. Vamos trabalhar comportamento. Esse rapaz aqui, por exemplo, não é raro homossexualismo decorrer de abuso. Vamos supor que ele tenha sido abusado. O que é um abuso? Abuso pode ser alguma coisa que fizeram contra você ou que deixaram de fazer. Por exemplo, você precisava de proteção, precisava de um pai presente, só que teu pai era um alcoólico. Então o abuso é o abandono. Você precisava do teu pai, mas ele se divorciou, foi embora e te abandonou. Parece que você deixou de ser filho, né? Ele arrumou uma outra mulher, teve outro filho e agora inclusive ele celebra que ele tem uma família no Facebook e você está sozinho. Né? Então isso foi abandono e rejeição. O que acontece? Isso é abuso. Agora vamos lá. Abuso pode acontecer, por exemplo, um assédio sexual? Pode. E o assédio sexual pode ser como? Alguém vem e te mostra uma foto pornográfica. Isso é abuso. Um colega de trabalho? O coleguinho, o priminho chega assim, de 8 anos, chega na casa do priminho de 12, o de 12 chega para ele: você já viu isso? Não! Você não viu, seu burro? Antes ele era só ignorante, agora ele é burro também, né? Então assim, você não viu, seu burro? Não. Isso aqui é o que seu pai faz. Não, com a sua mãe, não faz. Faz. Você não sabe nada mesmo, hein? Ele fica vendo aquela cena pornográfica e depois ele descobre que os pais dele fazem aquela coisa. Aquilo lá depois predispõe ele a ter um comportamento de abusado. O que é um comportamento de abusado? Quando uma pessoa é abusada sexualmente, ela é vítima, por exemplo, de um ataque maligno. E o que isso faz? A Shirley falou da verdade que liberta. Ao contrário da verdade que liberta, nós temos a mentira que aprisiona, escraviza, mas aprisiona. Então eu vou falar para vocês o seguinte: quando acontece um abuso, mentiras entram no coração de uma pessoa abusada. São várias mentiras. Queridos, no ministério a gente usa praticamente uma receita de bolo que na verdade ela é muito rica. E na verdade ela tem lá umas 7 mentiras que em primeira pessoa que Satanás usa no coração. E às vezes eu começo a ministrar uma pessoa, ela fala: para pastor, todas essas mentiras estão no meu coração, todas elas. Então assim, eu não presto.
Fui eu eu que sou responsável por ele ter me perseguido, esse abusador. Eu sou burro. Eu não tenho valor algum. Então, assim, são mentiras que a pessoa acredita, e isso aprisiona, porque ela fica acreditando nisso. Quando ela confessa a situação de abuso, que ela expõe a situação, e você ora com ela dizendo, meu, você não foi culpado disso. Essa pessoa que te abusou foi culpada, e começa a realmente colocar os pingos nos is, e ela começa a liberar e falar das dores dela e tudo mais, ela é curada. Mas vamos supor que ele não tenha passado por cura. Quando ele viveu o abuso, ele vai ter compulsão sexual, hétero ou homo. Então, tem casos, por exemplo, que a criança fica compulsiva. Ele brincava de esconde-esconde com as menininhas das casas, da brincadeira, da família e tal. Só que agora ele vai brincar de esconde-esconde e fica mais de 15, 20 minutos brincando de mexer sexualmente na menina e a menina nele. Antigamente ele não era assim, mas depois que ele foi abusado ele ficou assim. Ah, mas não são brincadeiras homossexuais, não, mas são héteros compulsivos. Ele vai virar um hétero compulsivo. Vai ser um sujeito viciado em pornografia, vai ser um sujeito que provavelmente tem potencialmente condições de trair a esposa e nunca vai entender por que ele tem uma esposa maravilhosa, que ele ama, e ele fica traindo a esposa. Ele não entende por quê. E todo comportamento tem uma raiz. Quando você vê febre numa criança, mães, a gente sabe que tem uma área de infecção. Que precisa, por exemplo, de dipirona para baixar a febre e depois, provavelmente, o médico vem receitar um antibiótico. Tratou a raiz, você não tem mais o efeito, não tem mais a febre. Entendeu? E precisa entender isso. Na hora de você tratar pessoas, você tem que ir na área de raiz, tentar entender por que aquele comportamento está lá. Então, todo mundo, todos os cristãos, por isso, no nosso caso, a gente só trata cristãos. Quando eles chegam para serem aconselhados, quando a gente começa a ter uma relação de ajuda, primeiro, para mim, eles são filhos de Deus. E eu não vejo nada diferente disso, são filhos de Deus. Eu vou dizer para vocês, não fere o que eles vão falar, porque na verdade para mim é sintoma. Ele é filho de Deus, e se ele está disposto a confessar e abrir o coração, a gente já tem quase 70% da cura dele na mão já. Deus vai mostrar a área de dor. Então fique em paz, Deus mostra, tá bom? Existem instrumentos que Deus vai te dar, mas Deus mostra. Então vamos lá, uma pessoa, voltando a essa pergunta ainda, quando ele é homossexual, ele tem que ter repulsa a esse abuso? Não, querido. A coisa é tão triste, Satanás constrói as coisas de forma tão dolorida. Caso real, igreja. Igreja com aquelas cadeiras que balançam, né? E fazem barulho. E o pastor pregando, uma quarta-feira, por exemplo, e a cadeira rangendo. Ele olha a menininha, e ele olha feio e tal, e dá uma olhada, olha para a mãe, olha feio de novo. Aí depois de umas quartas